A paz do Senhor Jesus, queridos e amados irmãos, Gabriel Oliveira por aqui e como eu sempre digo, é um prazer imenso estar com vocês uma vez mais para compartilharmos da palavra do Senhor. O tema que eu quero abordar com vocês hoje é ore pelas promessas de Deus. É uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração há dias atrás e eu quero compartilhar com vocês e nós teremos aí uma série de 3 mensagens a respeito desse tema. Ore pelas promessas de Deus. Eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 24, versículo 49, que diz: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes de Jesus subir ao céu, Jesus dá uma promessa aos seus discípulos. Ele promete que enviaria o seu Espírito Santo e com isso eles receberiam capacitação espiritual, revestimento de poder para serem testemunhas de Jesus. No entanto, isso não viria de mãos beijadas. Jesus deixa bem claro que eles deveriam ficar em Jerusalém até que, ou seja, haveria um processo de espera e também de perseverança por parte dos discípulos até que eles recebessem o cumprimento daquela promessa. Eu gosto muito da expressão porém, que é usada aqui na versão que eu estou utilizando. Jesus diz, ficai porém. Sabe quando alguém promete lhe fazer algo e diz, olha, eu farei isso, mas tem um porém. É o que Jesus está fazendo aqui. Eu envio sobre vós a promessa do meu Pai, porém, há um porém. E qual é o porém? Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós sabemos que quem escreveu o livro de Lucas, foi, como diz o próprio nome do livro, Lucas, mas ele também escreveu o livro de Atos. E lá no capítulo 1, versículo 4, ele diz, E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. No versículo 12 diz que eles voltaram para Jerusalém. Versículo 13 diz que eles entrando subiram ao cenáculo. E no versículo 14 diz que eles perseveravam unanimemente em oração e súplica. Perceba que Jesus havia feito aqui uma promessa em Lucas 24, 49, mas o mesmo Lucas registra no livro de Atos que eles esperaram essa promessa perseverando em oração. Alguém pode perguntar, parece-me que não faz muito sentido esse tema, ore pelas promessas de Deus, porque se Deus é poderoso para fazer e Ele é fiel para cumprir as suas promessas, por que eu devo orar pelas promessas de Deus? A primeira resposta que nós vamos dar aqui nesse vídeo é que nós devemos orar pelas promessas de Deus, porque a maioria das promessas de Deus, elas têm condições. O próprio Deus nos dá condições pré-estabelecidas por Ele, a fim de que nós venhamos cumpri-las para desfrutarmos do cumprimento das promessas de Deus. E em alguns casos, a própria oração se torna a condição para o cumprimento da promessa. Em Mateus capítulo 7, no Sermão da Montanha, Jesus diz, Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Nós temos aqui uma promessa, dá-se-vos-á, encontrareis. Mas temos também a condição, pedi, buscai, batei. Então você observa que aqui há uma promessa, mas a oração é a própria condição para que essa promessa se cumpra. Jeremias 33, 3, um texto muito conhecido. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ali está uma promessa. Responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Mas qual é a condição? Clama a mim. É uma lógica simples. Deus não responderá a quem não ora. Quem não busca, não irá encontrar. Quem não bate, a porta não irá abrir. Então, muitas vezes, a própria oração é uma condição estabelecida por Deus para o cumprimento da sua promessa. Deus só responderá à pessoa que ora. E como nós devemos orar? A fim de que a promessa de Deus se cumpra em nós.
Devemos orar para que o Senhor remova os obstáculos da nossa vida. Muitas vezes há coisas em nós que impedem que o poder de Deus flua em nós com liberdade, que as promessas de Deus se cumpram em nós. E uma coisa que impede claramente que as coisas de Deus se realizem em nossa vida é o nosso pecado. Então confesse os seus pecados diante de Deus, se humilhe diante do Senhor, peça a Ele graça para que você vença o pecado e para que você possa caminhar na trilha da santidade, a fim de experimentar o cumprimento pleno das promessas de Deus na sua vida. Ore também para que o Senhor amadureça o seu coração. Há muitas coisas que ainda não recebemos de Deus, porque ainda não amadurecemos espiritualmente o suficiente para tomarmos posse daquilo que o Senhor tem para nos dar. Então ore a Deus, para que Deus fortaleça a sua fé, para que Deus desenvolva na sua vida cristã maturidade espiritual, para que você possa usufruir plenamente das bênçãos que Deus tem preparado para a sua vida. Então, ore pelas promessas de Deus em primeiro lugar, porque muitas vezes a própria oração é a condição para a promessa. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abris-vos-á. E o Senhor nos garante na sua palavra que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abrirá. Não se esqueça que muitas vezes a própria oração é a própria condição para o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas. Eu espero que esse vídeo tenha sido edificante para o seu coração e o próximo vídeo aqui em nosso canal nós daremos sequência a essa mensagem com o tema Ore pelas promessas de Deus e daremos a você uma segunda razão para que você coloque as promessas de Deus em suas orações. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo foi edificante para você, não deixe de dar o seu like, comentar e compartilhar com seus amigos, parentes, vizinhos e irmãos em Cristo para que possamos alcançar mais pessoas. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Buscai no Livro do Senhor, se assim o nosso bom Deus nos permitir.